Olá, caro aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à videoaula do tema Apresentação de Trabalhos Acadêmicos. Ao final de seus estudos, você será capaz de identificar como se dá o processo de construção de um trabalho acadêmico. Também vai compreender como é feita a preparação e a apresentação do trabalho. Vamos lá? O trabalho acadêmico segue normas para a sua composição, formatação e disposição de partes e elementos que o constituem. De modo geral, esse tipo de trabalho possui uma estrutura comum que segue os padrões da academia, normatizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, que institui as regras para a composição do trabalho. Além disso, as instituições possuem regulamentos próprios, que se baseiam na ABNT e servem de instrumento para orientar o autor da pesquisa vinculado à instituição. Esses regulamentos definem alguns tipos de formatação do trabalho, desde o tamanho e o tipo de fonte até o modelo de capa, sumário, entre outros elementos. Por isso, é importante que o pesquisador conheça tanto a ABNT quanto as normas da instituição a que está vinculado. De modo geral, os trabalhos acadêmicos possuem uma composição que se divide em três partes: pré-textual, textual e pós-textual. A parte pré-textual é composta por elementos que apresentam o trabalho, como capa e folha de rosto, que são elementos obrigatórios. A parte pré-textual também inclui a dedicatória, os agradecimentos e a epígrafe, que são elementos opcionais, além do resumo e do sumário. A lista de gráficos, as ilustrações, as tabelas, os signos e as abreviações também são considerados elementos pré-textuais. A parte textual é composta pela introdução, pelo corpo do trabalho, dividido em capítulos e seções, e pelas considerações finais. Em outras palavras, é o coração da pesquisa, ou seja, o espaço reservado para a argumentação e análise dos dados por parte do autor. Na introdução, o pesquisador apresenta o trabalho de modo geral: o assunto, os objetivos, o problema, o fio condutor, a metodologia, a justificativa e os resultados atingidos ou previstos. No corpo, o pesquisador apresenta as etapas do trabalho, dividindo todo o conteúdo em capítulos, seções e subseções de uma forma lógica e coerente. Para finalizar o trabalho, o autor apresenta as considerações finais, ou seja, a conclusão da pesquisa, composta por uma síntese do trabalho, seus resultados e a contribuição do autor. Já a parte pós-textual é composta pelas referências, ou seja, a bibliografia utilizada no trabalho, os anexos e os apêndices, entre outros elementos. Com essa composição, o autor já possui um trabalho pronto para ser apresentado ao público. Vale lembrar que para cada tipo de trabalho há uma exigência de apresentação. Por exemplo, uma tese precisa ser apresentada e defendida perante uma banca examinadora composta por 5 docentes com titulação mínima de doutor. Já uma monografia ou trabalho de conclusão de curso pode simplesmente ser entregue à instituição para ser avaliada por um docente responsável designado para isso. De modo geral, todo trabalho acadêmico segue uma normativa. Por isso, você precisa conhecer as normas para desenvolver e apresentar um bom trabalho de pesquisa. Bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Esperamos que você tenha aproveitado o nosso encontro. Lembre-se de que a ABNT é uma norma e deve ser seguida. Você pode recorrer a ela sempre que necessário para esclarecer possíveis dúvidas na composição do trabalho. Agradecemos a companhia e até breve.